Seguindo a história do livro de Gênesis, chegamos agora ao capítulo 4 da famosa história dos irmãos Abel e Caim, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Esses foram os dois primeiros irmãos de sangue na história humana. E a história deles, no final das contas, é triste, um desfecho terrível, sendo o primeiro homicídio da nossa história. Embora seja uma história triste e bastante conhecida, ela possui lições fortes. E vamos tentar dar atenção a essas lições valiosas para nós até hoje. Quero primeiro resumir a história aqui. Caim e Abel trabalhavam em coisas distintas. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Depois, Gênesis 4, versículo 2, Eva deu à luz a Abel. Abel trabalhava com criação de ovelhas, era pastor de ovelhas. Caim trabalhava com agricultura, vamos dizer assim, era lavrador. A história prossegue quando eles fazem, cada um, uma oferta ao Senhor. É dito que a oferta de Caim foi do fruto da terra. Abel, versículo 4, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que mais nos chama a atenção, porém, é a maneira como o Senhor recebeu cada uma dessas ofertas. O versículo 4 nos diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O texto não nos diz o motivo explícito dessa diferente aceitação do Senhor. É possível que a qualidade do que foi ofertado tem relação aqui. Nos é dito que Abel ofertou das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Claramente pegou do melhor que havia no seu rebanho e ofereceu ao Senhor. Pode ser que por causa disso o Senhor se agradou de sua oferta e não da do seu irmão. Ou talvez por causa da posição espiritual diferente deles. Possivelmente as duas coisas estão relacionadas aqui. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, nos é dito que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Um sacrifício superior, uma oferta superior por causa da fé. E assim Deus se agradou de Abel e de sua oferta e não de Caim. A reação de Caim a isso, porém, foi de ficar irado, o seu semblante descaiu e Deus falou com ele. O Senhor perguntou, versículo 6, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? O Senhor demonstrou paciência com Caim. Ele aconselhou e encorajou Caim a fazer a coisa certa. Ele disse, versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim está virado por não ter sido bem aceito, mas o Senhor explica o caminho. O Senhor dá o norte para Caim. Mas também disse, todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus alertou Caim sobre o perigo de continuar no caminho errado, demonstrando graça, gentileza para com Caim. Infelizmente, porém, Caim não deu ouvidos ao Senhor. Chamou seu irmão Abel ao campo e se levantou contra ele e o matou. Caim deu saída à sua ira da única maneira que lhe foi possível naquele momento, assassinando seu irmão. O Senhor falou com ele, perguntou sobre Abel, Caim mentiu. Respondeu, acaso sou eu tutor de meu irmão? Eu não sei onde ele está. E Deus disse que a voz de Abel clamava da terra. O Senhor sabia o que Caim havia feito. O Senhor castigou Caim, dizendo que ele seria maldito sobre a terra e andaria errante por ela. Mas Caim continuou até reclamando do castigo do Senhor. O fato é que o Senhor tinha grande interesse em ajudar Caim. O Senhor
tentou, explicou coisas importantes para Caim. Mas Deus não tomaria as decisões por ele? Deus apontou a direção correta, mas Caim era livre para escolher seu próprio caminho. E assim continua conosco até hoje. Eu quero revisar lições importantes nessa história aqui. É uma boa lição contra a inveja e a amargura. Na Bíblia, nós temos várias histórias que mostram os danos terríveis da inveja. Essa é uma delas. A maneira como os religiosos se voltaram contra Jesus, o incriminaram e o crucificaram, é uma outra demonstração disso. A atitude de Caim foi terrível, ele queria destruir o seu irmão. Essa é a solução do homem diante do seu fracasso. Pessoas que estão cheias de inveja e amargura são vulneráveis a Satanás. Deus disse a Caim que o pecado tenta dominar e controlar as pessoas, mas ele tinha a chance de resistir e não se entregar. Nós também temos. Nós podemos, porém, agir igual a Caim, ficando irados sem motivo, por causa da nossa própria culpa. Não era culpa de Deus nem de Abel, era dele próprio. Mas a inveja e a amargura tomou conta dele. Vamos nos afastar desses pecados terríveis. A segunda lição: quando odiamos pessoas, podemos ser bem parecidos com Caim. Talvez você vai dizer, eu não vou assassinar o meu irmão. Mas em 1 João, capítulo 3, versículo 15, João diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E João estava falando, alguns versículos antes, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que odiou e assassinou o seu irmão. Quando odiamos nossos irmãos, estamos cometendo um pecado semelhante ao de Caim. E a terceira lição, que Deus quer é a obediência da nossa parte. Deus falou isso a Caim. O sacrifício de Abel demonstrou sua fé em Deus. Mas Deus se agradou primeiro da pessoa, depois da oferta. A oferta demonstra a fé, demonstra o coração do ofertante. Nossa vida deve ser uma oferta ao Senhor. E obediência é o que Deus mais quer de nós. Se procederes bem, serás aceito pelo Senhor.